Oiê! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a dominar essa belezinha. Oiê! Seja bem-vindo de volta ao meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar e desconstruir alguns mitos sobre a máquina de costura. Vou dar para vocês algumas dicas e técnicas que eu uso para costurar os laços. Esse meu modelo é um modelo Singer, ela é uma máquina já com bordados, mas para a gente costurar laços a gente precisa só da máquina reta. Eu sempre indico vocês a procurarem modelos mais simples, uma máquina doméstica de costura reta. As marcas mais conhecidas são Singer, Eugene, Lamax, então tem alguns modelos mais baratos e de costura reta que a gente pode estar adquirindo. Eu não aconselho comprar elas minis, portáteis. Eu acho que dá muita manutenção, muitas vezes ela acaba estragando e você não consegue arrumar. Então, se quer comprar uma máquina barata, opte por comprar uma máquina usada. Ou, às vezes, pegar emprestado com a avó, com a tia, para ir usando, ver se vai gostar e poder investir em uma máquina para você, né? Essa minha aqui mesmo é herdada, ela era da minha mãe e foi emprestada, mas, né, já é minha. Então, é ideal que vocês procurem em casas de conserto de máquinas, procurem em casa de móveis usados, pesquise no marketplace do Facebook e procurem máquinas usadas que vocês vão conseguir um melhor custo-benefício. Outra coisa, eu preciso mesmo de máquina de costura para fazer laços de tecido? Não precisa. Eu vejo muito artesãs fazendo modelos de laço de tecido colados. Eu não gosto muito do resultado. Eu gosto de costurá-los. Acho que ficam muito bem mais acabados. Os detalhes da costura eu acho mais bonito. Não tem aquela possibilidade de descolar. Então, eu gosto bastante de costurá-los. Então, vamos lá desmistificar algumas coisas da máquina de costura. O que vocês precisam saber primeiro quando começar a costurar? Comprei minha máquina. É o meu primeiro contato com ela. O que eu vou fazer? Eu vou olhar o modelo certinho dela e vou no YouTube pesquisar como passar a linha corretamente no modelo da minha máquina. Outra coisa que a gente pode pesquisar: como fazer retrocesso no modelo da minha máquina. Como colocar a agulha no modelo da minha máquina. Qual a melhor agulha para a gente usar para o tecido? A gente compra a agulha do modelo da máquina. Na maioria das vezes tem agulha universal, mas na maioria é ideal que você compre a agulha da marca da sua máquina de costura. E então você vai olhar na carteirinha da agulha, ou você pode perguntar para a vendedora do armarinho qual a melhor agulha para o tecido que você está usando. Na carteirinha da agulha vai falar se é para malha, se é para tecidos que não escorregam ou para tecidos mais finos. Normalmente para laços a gente usa tecidos que não escorregam, né? Que não tem elasticidade e são tecidos mais finos, de média a baixa gramatura. Aqui eu não vou ensinar vocês a passar linha, colocar canelinha, essas coisas. Por quê? Eu indico que vocês olhem o modelo e pesquisem vídeos específicos da sua máquina para você aprender essa parte técnica. Porque cada modelo, para cada modelo de máquina vai ser de uma forma, tá bom? Então, depois que a gente aprendeu a parte técnica, passar a linha, colocar a canelinha, colocar a agulha, aprender o retrocesso, a gente precisa saber toda essa parte primeiro. Depois que eu entendi como que a minha máquina funciona, aí nós vamos para a costura. E eu vou ensinar alguns exercícios para vocês fazerem na máquina de vocês, para aprender a controlar o pedal, para aprender as costuras e fazer o retrocesso. E aí algumas dicas na hora de costurar os laços. Vamos lá para a máquina? Então aqui na máquina a gente vai pegar uma folha de papel e tracejar alguns riscos com caneta. Uma cor que você veja bem e uma cor de linha também que você veja bem. Nós vamos costurar a folha de papel, isso mesmo. Não vai danificar a sua agulha, vai ser algumas vezes só para a gente fazer um exercício. Por quê? A folha ela não dança, ela é rígida e te dá controle e precisão para costurar. Então, vou posicionar a minha agulha no comecinho da linha e a gente vai fazer costura reta primeiro. Então, vou fazer costura reta.
E a minha não tá reta, tá zigue-zague. Peraí. Então, vou lá. Uma costura reta. Ó, a máquina fica bem pesada com o papel. Então, isso é legal pra gente ir controlando o pé. Então, vou apertando bem devagarzinho meu pedal pra sentir, ó, aonde é o ponto de tensão do meu pedal. Então, eu vou pisando bem devagar pra eu ir sentindo quando ela vai depressa e quando ela vai devagar. E vou treinando o mais devagar que eu conseguir. Ó, 1 ponto, 2 pontos, ó. Consigo fazer 1 ponto de cada vez. Terminei. Vou para outra linha. Aqui é só teste. Então, a gente vai fazendo devagarzinho, tentando sempre acompanhar a linha e controlar o pedal. Então, eu preciso controlar. Vou tentando fazer o mais devagar possível para ter controle desse pedal. Rápido, devagar, coloco na linha de novo. Vou para outra. Agora a gente vai treinar o retrocesso. Coloco a agulha, dou 1, 2 pontinhos, dou retrocesso e vou para frente de novo. Posso ir mais rápido, devagar. Rápido, devagar, ponto a ponto, retrocesso. Ó, o retrocesso ele vai voltar e vou para frente de novo. Fiz alguns exercícios, tô acertando a linha certinho. Eu vou passar pro tecido. Outro exercício na folha, curvas. Então, aqui eu fiz a curva de um dos meus moldes de laços. E aqui tem uma outra curva que eu também trabalho. Uma outra curva que eu gosto de trabalhar também no laço. Então, eu vou fazer curvas. Vou colocar lá na pontinha. Descer a minha agulha. E vou caminhar. A gente fazer curvas, a gente precisa ter um ótimo controle do pedal. Então, é muito importante praticar bastante o ponto reto para ter controle do pedal. E na hora da curva, a gente conseguir usar as duas mãos para dominar o tecido. Então, vou com calma, ponto a ponto, e girando lentamente. A folha tem mais facilidade de mexer, ó. Aí cheguei aqui no finalzinho, eu vou levantar meu calcador com a agulha lá embaixo e ajustar para o lado que eu quero que a folha vá. Retrocesso. Ó. Outra curva, essa curva bem acentuada. Vou descer minha linha e vou lentamente. E vou girando a minha folha de acordo com o que a agulha vai descendo no risco. Muito controle, paciência no pé. Então, aqui a gente já tem uma curva bem perfeitinha. O meu ponto para costurar linho misto, eu gosto sempre de usar o ponto no tamanho 2,5. Fica um ponto menorzinho, é um ponto que fica melhor na curva, porque aí ela não dá tanto dente
o ponto não fica tão grande na curva. Então, é bem importante usar um pontinho menor pra gente costurar o linho, que tem as tramas muito abertas também. Então, fizemos bastante exercícios na folha, nós vamos passar pro tecido. No tecido, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade, isso é normal, porque o tecido, ele tende a escorregar, né? Então, a gente perde ele com mais facilidade. Depois que você treinou bastante na folha e tá com um bom domínio sobre o pedal da sua máquina, diminuiu o ponto para 2,5. Sua máquina tá ajustadinha. A gente vai colocar sobre o tecido o pedal, ajustar, fazer uma linha também no tecido e praticar sobre o tecido. Não puxar o tecido, não esticar ele, são coisas que a gente não pode estar fazendo. Esticar demais, puxar ele aqui, puxar ele atrás. Se a sua linha começar a repuxar, é porque a tensão do ponto não tá legal, então a gente precisa arrumar a tensão. E isso tudo, sempre quando o seu ponto não tá legal, a linha não tá legal, a gente precisa ir procurar vídeos sobre a nossa máquina, o modelo da nossa máquina. Então, se a parte de baixo do ponto tá frouxa, o problema tá na passagem da linha. Se é a parte de cima que tá frouxa, aí é a tensão do ponto, que não tá boa. Normalmente, para todas as máquinas, segue esse padrão pra gente ver se o ponto tá bom ou não. O ponto tem que estar certinho e regulado. Então, treinou o ponto reto, vamos treinar a curva. Então, pus sobre a curva, desci minha agulha e vou devagarzinho. Ó, cheguei na curva, vou devagar, vou girando. Com cuidado. O tecido parece que tá enrugando. É assim mesmo. Ó, uma mão gira para um lado e a outra vai abrindo o tecido. Já vou dar um retrocesso aqui no final, ó. Então, sempre lembra de dar retrocesso no começo e no final. Meu tecido tá amarrotado, mas dá pra vocês verem direitinho, ó, como ficou a costura. Então, pratiquem bastante a costura reta, a costura curva, para depois iniciar os laços. Tenha domínio sobre o pedal da sua máquina, a velocidade. Tenho também 2 dicas aí para na hora de vocês estarem costurando os laços de vocês. Quando a gente vai fechar o nosso laço, quando a gente está iniciando o ponto aqui, ó, a gente vai fazer retrocesso no começo, tenta sempre voltar ao finalzinho e começar de novo para prender bem o começo do laço. Cheguei ali no final, ó, eu vou um pouquinho mais pra frente, dou um retrocesso de um pontinho só, pra gente virar e vir pra frente, pra costura não ficar frouxa ou solta ali na quina. Vou tirar pra vocês verem. Então, aqui, ó, a gente cuida pro retrocesso ficar bem na pontinha. E quando chega aqui, a gente dá um retrocesso também para virar para baixo, para o nosso canto ficar bem bonito, não soltar, não ficar redondo, porque às vezes o ponto fica frouxo aqui.
E aqui, se você viu que o retrocesso não ficou bem no começo, ou o ponto tá meio soltando, a gente pega essas duas linhas aqui, ó, abre elas e dá um nó antes de cortar. Ó, dou um nó e isso ajuda bastante também a não desmanchar. Então, essas são algumas dicas. Que eu trouxe para vocês praticarem. É muito importante praticar bastante a costura antes. E a costura é prática, não é dom, tá? Então, pratiquem bastante, procurem todos os vídeos sobre manutenção, sobre como passar a agulha corretamente, colocar a agulha, mudar a canelinha, como encher a canelinha. Tudo isso a gente consegue achar tutoriais no YouTube para cada modelo de máquina. Então é muito importante que vocês procurem do modelo da máquina de vocês para aprender tudo isso antes de começar a costurar e não se frustrar, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, comentem, compartilhem esse vídeo com alguém que está precisando. Não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau!